Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. As coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis que sejam capazes de também ensinarem a outros. O apóstolo Paulo está tratando aqui com Timóteo sobre a necessidade de ele estar preparado para os sofrimentos que lhe sobreviriam como um bom soldado de Cristo. Paulo instrui a Timóteo acerca do seu ministério e vocação, de como ele deveria agir, qual seria o foco do seu ministério. Timóteo, então, recebe as instruções paulinas para poder seguir o seu ministério de maneira plausível, de maneira correta, de maneira digna. E dentre essas instruções, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: tudo aquilo que você primeiro aprendeu, você vai instruir a homens para que eles passem a outros homens, para que eles ensinem como devem proceder no caminho de Cristo. E aí o apóstolo Paulo usa o termo aqui no texto grego, o termo didaskai, que significa ensinar de maneira didática. A mesma palavra didasko, que significa ensino didático. Quando você vê essa afirmação, o apóstolo Paulo está falando de maneira didática, assim como você aprendeu, assim como você primeiramente recebeu, você instrui aos outros para que dessa maneira eles também venham a instruir a outros homens. A ideia bíblica da chamada e da vocação ao ministério é sempre ser alguém que primeiro aprende para depois ensinar. É triste e trágico nos dias de hoje, quando nós vemos, principalmente no quesito Bíblia, teologia, igreja, pessoas que nunca leram a Bíblia toda, nunca leram um livro inteiro de teologia, quererem falar acerca de Bíblia e de teologia. Muitas pessoas vão para a internet, gravam vídeos ou até na igreja se destacam e querem ser pastores e líderes sem nunca terem tido o mínimo de instrução. E com isso o que nós temos são invenções, são ideias que não estão fundamentadas nas sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo também a Timóteo na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz o seguinte: até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. O problema é que muitas pessoas querem ensinar acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca do Evangelho, sem nunca terem lido o Evangelho. E o que eles ensinam são segundo as vozes nas suas cabeças. Por isso que existem tantas opiniões equivocadas no seio da igreja. Por isso que muitas pessoas sem instrução têm o título de pastores e ensinam aquilo que não é verdade. Leem texto do Antigo Testamento fora de contexto. Veem as promessas que estão no Antigo Testamento e trazem para a igreja na atualidade como se fossem o mesmo tipo de aliança. E nós temos que ter cuidado com isso, porque tem muita gente que nunca se sentou para aprender, que quer pôr de pé para poder ensinar. Se alguém não conhece profundamente a Bíblia, se alguém não conhece profundamente teologia, se alguém não conhece profundamente a história da igreja, não deveria querer ensinar aos outros sobre isso. Primeiro se assente para aprender, depois se levante para ensinar.